Eu sou a doutora Isabela Coelho, sou sócia e fundadora da Lienco Consulting. Comigo estão aqui a minha sócia e também fundadora da nossa consultoria, doutora Thais Lima. Oi, E gente. hoje nós temos uma convidada muito especial, né? A nossa parceira, diretamente da Itália, a doutora Laura Anselmo. Oi. A doutora Laura, só para dar uma breve apresentação, ela é advogada no Brasil, advogada aqui em Portugal e especialista em cidadania italiana. Ela é a nossa parceira, o nosso braço lá na Itália. E hoje nós marcamos esse vídeo, né, para falar de um assunto que é do interesse de muitas pessoas, né? Tanto para quem quer emigrar, como para quem também quer manter esse direito na família, com os filhos, com os netos e tudo. Hoje nós vamos falar da famosa cidadania italiana. Então, para explicar todo esse mundo de possibilidades, nós trouxemos aqui a doutora Laura para contribuir com esse tema. E já começar com a pergunta que todo mundo faz, né? Eu posso ter a minha cidadania italiana? Quem são as pessoas elegíveis para a cidadania italiana? Então, a cidadania italiana, ela vem do direito do sangue, né? Descendência. Todo filho de italiano é italiano. Isso desde a fundação. Então, todo descendente de italiano, em tese, é italiano. Porque se todo filho é italiano, vai em cada geração. E não tem limite de geração, né? Então, você pode, o meu avô não era italiano, mas o pai dele era. Então, do bisavô, o meu bisavô não era italiano, mas o pai dele era. Trisavô. Então, a máxima é, todo filho de italiano é italiano. Só que a gente tem que começar a ver com mais a fundo a vida desse italiano. Como a gente vai também muito para trás, é bom a gente saber se eles se naturalizaram, se eles mudaram de cidadania e quando. Então, assim, a Itália não aceitava dupla cidadania até 1992. Então, qualquer italiano que tenha se naturalizado antes de 92 perdeu a cidadania italiana. Então, os filhos dele, de quando ele depois da naturalização, não são filhos de um italiano, são filhos da naturalização que ele fez. Então, tem alguns detalhes que a gente tem que ver. Né? E tem vários detalhes também jurídicos da lei italiana durante o tempo que mudou, mas a máxima continua. Só é bom conversar com um especialista ou fazer uma pesquisa bem aprofundada para você ter certeza que você é elegível. Uhum. Ah, isso já liga com a próxima pergunta, né? Porque muita gente procura a informação e procura a gente. Eu sei que meu antepassado é português. É, português não, italiano. Eu sei que é italiano. Como saber que eu estou pronto para dar entrada na cidadania italiana? Eu acho que isso é tricky, porque muita gente pensa que só ter uma documentação já basta, né? Não, então a gente tem que analisar a documentação de cada um dos membros da sua família. Então, por exemplo, meu bisavô é italiano, ele não se naturalizou, mas o meu pai se naturalizou em 89 e eu nasci em 90. Então Ah, eu perdi. Por quê? Porque meu pai era italiano, mesmo que ele tenha nascido no Brasil, por ele ser filho de um descendente de italiano, ele era italiano até ali, né? E perfeito. aí, quando ele se naturalizou, perdeu. Então, assim, tem que ser, você tem que ver a se cada um do membro da sua linha de descendência, se eles se naturalizaram e quando. Então, assim, se a sua descendência passa por uma mulher, quando o filho nasceu. Porque a lei da cidadania também mudou. E por quê? Porque a Constituição italiana mudou em 48 e agora é mais igualitária com relações a homens e mulheres. Antes de 48, as mulheres não passavam a cidadania. Então, se você teve um bisavô homem, um avô homem, mas uma mãe mulher, e você nasceu antes de 48, então você já tem um empecilho, é um obstáculo. Não é que você não tem o direito. Você tem o direito pela igualdade de gênero e de acordo com a Constituição de 48. Mas vamos lá, uma Constituição, de uma forma mais, como é que chama, técnica, não é retroativa. Então, ela só tem valor daquela data para depois.
Por isso que não dá para fazer administrativamente. Por quê? Porque isso a gente tem que requerer judicialmente pelos princípios da igualdade de gênero e com base a uma constituição posterior ao nascimento do seu avô ou o seu nascimento. Então, isso é uma coisa que mudou, abriu para muitas pessoas que pensavam que não tinham direito e que agora vão ter, porque a gente tem uma jurisprudência gigantesca a favor, né, do reconhecimento da cidadania italiana também de filhos de mulheres italianas Perfeito. e outros tantos detalhes que, por isso que muitas coisas têm que ser discutida e analisada. E aí isso acho que vai para já um pouquinho a parte de por que falar com o advogado ou por que pedir uma consultoria. É por causa desses detalhes. Por exemplo, pessoas que nasceram no norte da Itália, dependendo da data, não era território italiano. Então, quando ele saiu da Itália, quando ele voltou da Itália, quando ele saiu da Itália, aquilo não era um território italiano. Então, então ele não saiu da Itália como italiano, ele saiu como austro ou húngaro, alguma coisa do tipo. E quando ele morreu como italiano, como austro-húngaro, entendeu? Então, tem muitos detalhes que pode limitar a sua elegibilidade. E tem Se, muita gente que se aventura, né. É o que a se gente vê, e nessa questão de seriedade profissional, é importante ter alguém que respalda isso a pessoa, né. Até ligando um pouquinho, eu acho que em questão de documentações, né, as documentações elegíveis, a isso, obviamente quem instrui e valida se precisa ter retificação ou não, né, eu acho que é o profissional especializado, é o advogado, né. sim, E tem uma outra sim, questão também com relação a essa documentação. Tem muita gente que diz: eu não tenho sobrenome italiano, mas eu acho que eu tenho direito à cidadania italiana, meu bisavô ou o meu avô era italiano. Ou até mesmo o contrário, a pessoa tem o sobrenome do italiano, mas ali no meio do caminho era uma mulher e alguma coisa do tipo, então ele perde. Então, o sobrenome ele é apenas um indicativo, né? Ele não é. sim. O sobrenome é o melhor indicativo e normalmente quem tem o sobrenome é descendente de homens, né? A descendência é masculina. Então, é um pouquinho mais fácil para encontrar os documentos, para comprovar. Então, pode facilitar, mas não é regra. Então, assim, eu até fico com medo de falar tantas coisinhas, tantos detalhes, porque isso vai gerar muito mais dúvida para as Uhum. pessoas. Nossa, mas será que é? Mas é por isso mesmo que eu não posso responder, nossa, você é elegível se você é descendente de italiano e vai aí. E não, Não, é tem uma os análise mais detalhes que a gente tem profunda, que né. discutir. Eu trabalhei muito com descendentes de italiano que vieram dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos quase todos se naturalizavam. E é um Ah, documento que demora mais de um ano para vir. Então, a preparação deles, eles tinham que começar a fazer a pesquisa, e só depois de um ano iam saber se eram ou se não eram realmente elegíveis. E isso vale também para o Brasil. No Brasil, a gente não tem muito histórico de naturalizações, então não é normal as pessoas se naturalizarem, perfeito. porque é um país feito de imigrantes e que tem uma história que não tem uma unificação tão grande quanto nos Estados Unidos. A história é diferente, né? É, então, a gente teve a grande naturalização, que foi também uma coisa que confundiu um monte de autoridade italiana que falou, não, mas se teve essa grande naturalização acho que foi de 1891 a 1900, por aí, eu não tenho como te dar a data com certeza, teve uma lei que naturalizou todos. Por quê? Porque era interessante para o governo que todos fossem tratados como nacionais. Mas não foi uma naturalização voluntária, eles não queriam ser naturalizados. É isso, Então não tem obrigatório. validade, né? É uma Sim. lei que só ajudou naquele momento, mas não naturalizou ninguém na prática, Ah, perfeito. E né? quais são os documentos necessários? Eles precisam todos estar atualizados? Isso é uma coisa que eu falo que os clientes, o pessoal chega, manda e-mail, procura.
manda foto de toda a documentação que tem, né? E aí Sim. aquelas certidões de bolinha. Não, ou também o PDF que o primo tirou na cidadania dele de 1900. E muitas das vezes é É, simplificada, não de pleno teor, ou seja, muitas informações que desde o é. nascimento já mudaram, né? Não, muda, muda. Assim, tem que ser aggiornato, desculpa, veio em italiano, o mais atualizado possível. Tem que vir o mais atualizado possível, justamente por causa das retificações. Você não sabe se um primo seu fez alguma retificação. Então, tem que ser atualizado e tem que ser inteiro teor, tá? Obviamente, só superficialmente, os documentos sempre são casamento, nascimento e óbito de cada membro da sua linha de descendência, excluindo os cônjuges, tá? Os cônjuges não têm necessidade de, de ter os documentos deles. Porém, tem alguns consulados que pedem também o documento dos cônjuges, tá? Ok, tá bem. Aqui no Brasil, aí no Brasil, não. Pelo menos eu não tenho nenhum histórico disso. Eles não pedem os documentos dos cônjuges, mas nos Estados Unidos, Inglaterra, alguns consulados aqui da Europa, eles pedem o documento do cônjuge, de cada um do membro. Então, assim, tudo isso tem que ter um acompanhamento atualizado, porque os consulados podem mudar de ideia, podem atualizar os documentos, entendeu? Então, no geral, são esses 3 documentos mais importantes de todos eles, e principalmente o mais importante de todos é a certidão de não naturalização do seu antenato, do seu ancestral italiano, que ele não pode ter sido naturalizado, ou se foi, a gente tem que ter mais atenção com relação às datas e a como foi feito. Então, a não naturalização no Brasil, a gente consegue esse certificado eletronicamente e gratuitamente, Perfeito. mas não pode ser feito assim, sem uma análise dos outros documentos, porque às vezes ele foi naturalizado como Giuseppe, mas ele foi registrado como José, ou ele foi naturalizado como José, mas ele era Giuseppe, Isso é ou ele muito foi comum. naturalizado com Isso é com a muito data de comum. nascimento errada. Então, assim, tem Uhum. vários detalhezinhos que a gente tem que ver analisar todo o documento, ver como que cada um é individualizado em cada documento, ver as variações e fazer a certidão de não naturalização com todas as informações corretas. Eu tenho um exemplo, talvez seja interessante eu falar aqui. Eu consegui a não naturalização eletrônica, tá? Então, em tese era não naturalizado, mas vendo os documentos estava escrito brasileiro naturalizado. O italiano naturalizado brasileiro. 2 vezes em 2 documentos. Eu falei, não, então ele foi naturalizado. Também. Então, assim, eu conseguia a certidão eletrônica de não Negativa, né? naturalização, mas a gente sabia que ele era naturalizado. Então, a gente teve que remeter um pedido também, ele é tudo por e-mail, e aí eles têm que fazer uma pesquisa, demora uns 20 dias, é de graça, não tem problema, é tudo, eles vão emitir um certificado muito parecido, mas falando a data que ele foi naturalizado e os dados que foi usado para naturalização, para a gente conseguir individuar se foi ele ou se não foi ele naturalizado. Se a gente descobrir que ele não foi naturalizado e escreveram errado, o que a gente tem que fazer? Retificar. Retificação. Retificação, Tudo bate em retificação, né? tudo. Porque eu acho que o mesmo trabalho que tem que olhar se foi naturalizado, se não foi, nós também fazemos isso para a cidadania portuguesa, né? Sim, As pessoas mudavam o nome, mudavam o muito. sobrenome, incluíam, excluíam. Então, é muito comum. Isso realmente, a assessoria faz toda a diferença com relação a isso. Porque muitas das pessoas pensam que é só submeter documento. Não, quando chega lá É, na frente, cai em exigência. Então, a Precisa ser sim. assessoria prévia, indeferido, né? ela é essencial. É isso. Claro, somos suspeitas porque trabalhamos com isso, mas o jeito que a gente está querendo falar com os nossos telespectadores, né? Quem tiver acesso a esse vídeo,
a gente já viu pessoas que vieram para a Itália, que ficaram um ano tentando convencer o cara o funcionário do comune, quando na verdade não tinha direito. Então, assim, não venham para a Itália sem ter certeza. Não façam essas decisões sem ter uma consciência, uma análise mais aprofundada, porque às vezes não é que você não tem direito, é só o procedimento errado. Então você tinha que procurar pelo judicial, porque tem a causa 48 no meio. Então não é que você perdeu o direito, ou se não, como eu quero morar na Itália, sabe? Tem muitas coisinhas, muitos Isso, detalhes. e até a questão do investimento, né? Eu acho que sempre que a gente está numa consulta com o cliente, não é a balde de água fria, é trazer ele Uhum. para a realidade, entender a situação e o momento, e dar passos que podem ser sustentados, né? Com o passar dos anos, com o passar do tempo, para que ele consiga obter a cidadania, né? Eu acho que assim, tudo é estratégico, tudo tem que ser planejado. Tudo tem que ser Nós temos uma planejado. responsabilidade, uma responsabilidade profissional, né? Então, Sim. assim, nós temos, os nossos clientes são muito bem assessorados porque a gente é mesmo cria a gente cada detalhe, porque Tem que ser realmente isso cri-cri faz a nesse caso, diferença. porque é melhor ser cri-cri no Brasil, enquanto a gente consegue fazer as diferenças, a gente consegue rebater tudo para não ter problema depois quando vai para a Itália ou quando vai em processo judicial, né? O processo judicial, os clientes ficam menos chateados com o nosso cri-cri, porque é um investimento grande, né? Mas, na minha opinião, a ação judicial é uma das mais baratas. E o Um dos tempo, modos Laura? mais baratos E o de conseguir a tempo? Com relação cidadania. ao tempo? Com relação ao tempo de cada nacionalidade, os clientes chegam para nós que têm urgência, que querem logo o passaporte europeu e tudo. Qual é o tempo de processamento de cada tipo de cidadania? Desde o início, da emissão dos documentos até final o passaporte, seja ele pela via do consulado, administrativa, judicial, como que a gente pode esperar? Quanto tempo a gente se espera? Então, eu vou começar sendo muito, como é que chama? Técnica. A autoridade italiana tem 2 anos para terminar cada um dos processos, tá bom? Tá bom. Isso na Só que via esse judicial? prazo, em tese, começa quando você inicia o processo. O Consulado do Brasil tem fila de espera de 12 anos, de 10 anos, Ah, ok. para começar. Começar. Para Né? começar o processo. Então assim, consular, os consulados no Brasil são muito cheios, tem alguns que são menos cheios que outros, mas vai de em torno a 5 a 10 anos de espera para conseguir tirar a cidadania, tá bom? Obviamente, aqui eu não posso publicar, qual que é o mais rápido, qual que é o menos rápido, porque senão aquele que é menos rápido vai ficar lotado. Uhum. E aí, Isso é Sofremos isso estratégia. também, E é aí, o que eu estratégia. falei já não é mais verdade. Então, não adianta eu ficar aqui apontando o que é mais rápido ou não com relação aos consulados, Tá. né? Mas não é só o Brasil que está assim. Tem consulados nos Estados Unidos que estão assim. Tem consulados na Inglaterra, por exemplo. Londres ficou fechado por quase 2 anos não fechava, não pegava nenhum, não agendava nada por 2 anos e não avisava, não tinha nenhuma, como é que chama? Nenhum Uma tipo previsão de de, abertura, né? não tinha previsão nenhuma. Então não é só porque é Brasil que é assim, não. Principalmente os países que tiveram muita imigração italiana é lotado. Então vamos lá, Argentina, Estados Unidos, Brasil são as 3 potências que receberam muito mais italiano nas imigrações. Então tem muito imigrante italiano, tem muita gente, tá? Ou países muito pequenininhos com uma imigração muito grande. Então, assim, consulado tem isso. Então, dependendo da sua residência, parênteses, sempre o seu requerimento administrativo vai ser sempre de acordo com a sua residência.
Se você é residente em São Paulo, você vai ter que fazer em São Paulo. Se você é residente no Rio de Janeiro, você vai ter que fazer no Rio de Janeiro. Se você é no Mato Grosso, você vai ter que fazer em São Paulo. Tem todas as competências. Se você morar no exterior, em Londres, você vai ter que fazer em Londres. Não tem. E isso é residência legal, né? Sim. E Você não pode ter um tem. brasileiro vivendo aqui em Lisboa, dá a entrada aqui em Lisboa. Se ele for residente, sim. Residente legal com título, sim. Com título, com visto, com tudo. Tem que estar tudo Sim. regular. Então, se quiser, eu vou morar em Lisboa, tenho esse direito à cidadania italiana, então vai lá e vai aplicar na sua residência, no consulado italiano em Lisboa, tá bom? Então, isso é a coisa mais importante. Agora, nossa, mas eu moro em São Paulo, eu tenho que esperar 10 anos? E aí tem a opção que que a gente já tem bastante jurisprudência desde 2010. Começou com brasileiros em fila de espera para Curitiba. O primeiro caso de cidadania, e falaram: a lei diz 2 anos. Eu não vou ter a minha cidadania. O processo não vai ter em menos de. Era 7 anos na época, alguma coisa assim. Então, eu peço juridicamente. Então, abriu-se essa possibilidade de requerer a cidadania em causa judicial na Itália, Também. também para os residentes no exterior que tenham que tirar a sua cidadania em consulados que não são responsivos, que não funcionam bem, tá? Então, isso é que demora esses tantos anos, ou vai para o judicial. Agora, o judicial, seja causa fila dos consulados ou causa 48, que é aquele das mães que eu falei anteriormente. Em 2021, julho de 2021, mudou a lei, e agora o tribunal competente não é mais Roma, agora é de acordo com a cidade de nascimento do antenato. Tem toda uma discussão da competência. Não é exatamente, o meu veio de Siena, vai ser no Tribunal de Siena. Não, tem a ver com a corte de apelo, é um pouquinho mais complicado a competência, mas isso é um problema nosso, dos velhos advogados. E o que importa é que foi descentralizado. Então, uma causa que podia durar de 6 meses a 3 anos, pode durar de 3 meses a 3 anos também, né? Normalmente de acordo com a viabilidade do tribunal. Se é uma comarca muito cheia, vai demorar um pouquinho mais, se é uma comarca vazia, menos. Então, eu já vi colegas que anunciaram que conseguiram em 3 meses, em 2 meses, a cidadania, porque é um processo sumário, né? Então, é um processo mais curto, tem uma audiência só, e não tem contrapartida, né? Você não está brigando com ninguém, você quer só fazer valer o seu direito. Então, normalmente é muito rápido. Se todos os seus documentos estiverem em ordem, vai ser rápido. O que depende é quando vai ser marcada a audiência. Depende muito da viabilidade do próprio tribunal. Então, tem alguns que conseguem marcar a primeira audiência para em menos de 6 meses e outros que marcam para daqui 2 anos, 3 anos. Então, eu já tive cliente que marcou depois de 2 anos. Então, assim, se você está num consulado, que o consulado demora 2 anos, pensa 2 vezes se você quer ir na judicial, porque pode demorar outros 2 anos, né? Depende da urgência, né? Eu acho que é Acaba um sendo olhar igual. estratégico. Então, sim. Então, também tem que fazer, a gente pode fazer uma pesquisa de viabilidade da comarca para saber, olha, essa comarca parece que não é tão cheia, pode ser que seja mais rápido que o consulado. Isso seria. Para quem é causa 48, não tem opção, vai ter que esperar e vamos lá.
Não tem jeito, né? A outra opção seria o morando aqui, sendo residente aqui na Itália. Quanto tempo demora? Quanto Mesma tempo coisa. demora? E também uma questão muito importante, precisa falar italiano? Ai, olha, por lei não, mas precisa, viu? Mas na prática é Eu exigido. acho interessante, acho importante falar italiano, tá bom? Mas não tem, quem é descendente de sangue não tem a necessidade jurídica de aprender italiano. Tá. Mas a gente está com medinho, tem uma pulguinha atrás da orelha que depois eu falo para vocês o que está preocupando o pessoal e eu acho que É vale a isso. pena todo Nós descendente já de sabemos, italiano, mas todo segura mundo, aí. É. todos os descendentes de italiano, eu se fosse você começava a aprender, mas vai para cada um. Quem mora na Itália tem os gastos do processo normal, né? Tem os documentos, como todos eles, tem a consultoria, se você contratar uma consultoria, como todos eles, tem as taxas administrativas, como todos eles, e tem também o custo de vida. Então, depende de onde você morar, tem que. No caso de vir morar para a Itália, se você não tiver numa situação que você tem um visto de trabalho anterior, se você vier para tirar a cidadania, você não pode trabalhar até que você tenha a sua cidadania reconhecida. Então, um Ou planejamento seja, também tem um financeiro, né? Então, você planejamento tem que ter um financeiro. planejamento É, inteiro. falamos Um planejamento juntos, é. financeiro por trás disso. É, Sim, sim, tem que ter. Então, esse seria o mais caro e o que antigamente era o mais rápido, em tese. Mas depende de onde você morar, tá bom? Depende tudo de onde morar. Agora, sobre falar italiano. Para quem mora na Itália, falar italiano é importante para você conseguir viver, tá? Porque não todos falam inglês. E eles não falam outra língua. Se não for inglês, assim, você pode tentar um espanhol. O bom da cultura e do italiano, que eu acho que a gente tem muito no Brasil, é que eles são acolhentes e quentes que nem a gente, principalmente no sul da Itália. Então, eles vão tentar querer te entender. Então, você fala um portunhol, eu falei que no começo eu falava portunholano, português, italiano com espanhol, tudo junto, e eles me entendiam. Então, assim, vale a pena aprender para você conseguir viver, se comunicar e estar aqui, né? Começar a vida aqui na Itália. Para os descendentes que vão tentar nos consulados ou só juridicamente, agora não tem nenhuma necessidade, tá? Mas tem projeto de lei, que na verdade já foi um pouquinho além do projeto, agora é um desenho de lei que foi apresentado em julho desse ano, tá? Que eles querem colocar, assim, deixa eu já falar com um pouquinho mais de propriedade, que é importante. É o projeto, Desenho de Legge S.752, que foi do senador Menia, tá? Ele está com um projeto de lei que tem uma parte legal, que é a parte do reacquisto. Então, aqueles italianos que se naturalizaram e quiserem reaver a cidadania italiana, eles podem. Por quê? Porque antes de 92 não podia dupla cidadania. Se o cara quisesse se naturalizar, ele tinha que abrir mão da cidadania italiana. Né? E agora, a história como não tem, a comunicação não era tão boa nos anos 90, eles não sabiam quanto tempo eles tinham para requerer o reacquisto, para ter de novo a cidadania italiana e ter a dupla cidadania. Então, eles estão com esse projeto de lei querendo reabrir um outro prazo para esses italianos que perderam a cidadania poder requerer a cidadania de volta, tá? Isso é uma parte da lei. A outra parte que é mais interessante para a gente, descendente de italiano, é que ele quer, primeiro, colocar a obrigatoriedade de nível B1 da língua. Então, tem que Ou ter seja, prova de proficiência da língua italiana, tá? Intermediário 1, então, assim, não é muito difícil. Tem gente que consegue em 3, 4 meses de curso intensivo, consegue ter, tá?
mas é uma prova, um documento a mais que vai precisar e falar italiano, porque eles querem que os descendentes que tirem a cidadania se reconectem com a cultura italiana e não use a cidadania italiana só como trampolim para a Europa. Que é o que fazem, né? Que é o que fazem e não está tão errado. É interessante, assim, eu vim morar na Europa, mas quando eu tirei eu vim morar na Itália, mas quando eu tirei a cidadania italiana, eu não estava pensando necessariamente de morar na Itália. Eu queria ter mais possibilidades de estudo, de movimentação, de poder viajar. Então, assim, a intenção não está errada, mas para o governo atual isso não está com uma boa, não é bem visto, né? Então eles estão querendo colocar isso. Ou o que, na Essa minha opinião, é obrigatoriedade vai ser legal. Essa obrigatoriedade vai ser para todos os tipos de cidadania? Judicial, administrativa. Ok, Todos os ok. tipos. Então é uma grande limitação, né? Sim, mas vamos assim, não vamos se assustar tanto, vamos só ter, assim, ficar alerta, porque ainda não vai correr, ainda tem todo o processo legal que tem que correr, né? O processo de aprovação da lei, então tem que ser revisto de novo, tem que ser discutido, às vezes muda qualquer coisa, e aí depois vai ser aprovado. Foi designado já uma comissão para dar continuidade a isso, que é uma comissão constitucional. Então, vai ser também discutida a parte constitucional desse desenho de lei, porque uma das partes está querendo limitar o requerimento de cidadania generacional, de geração. Então, assim, só conseguiria administrativamente quem é filho ou neto de italiano. Pronto. Administrativamente, só esses que Filhos e conseguiriam netos, né? pelo É consulado. muito o que acontece hoje em Portugal, né? Hoje, É, filhos e netos, certo? sim. Mas dando a opção de trisnetos e quadrinetos, se quiserem, tem que vir e ficar aqui na Itália pelo menos um ano. Ah, O que. obrigatoriedade de residência. Então, tem uma. Isso, na minha. E aí já vai uma coisa mais de análise jurídica. Como é que vai seguir isso se o permesso de soggiorno, que seria o visto de residência, não te permite trabalhar, mas você não pode pedir se você não tiver um ano. E aí, depois de um ano, você pede, tem mais o prazo de 2 anos para eles terminarem a sua cidadania, né? Então, assim, na prática, eles vão ter que fazer outras leis, né? Outros decretos de processual para conseguir viabilizar que essa lei tenha efeito. Regulamentar, né? Exatamente. Falando de Portugal, né, o bisneto não teria direito, né? O bisneto hoje não tem direito Mas aí é se não, precluso, não tem direito, né? não, se não tiver ninguém, não pode pular duas gerações, né? Então, se não tiver Uhum. ninguém vivo entre o português e o bisneto já não pode pedir. É, Hoje, na Itália, é Existem possível. alguns casos, né? Em Portugal existe uma Se não exceção. tiver ninguém vivo entre um e outro, né? Se pular duas gerações, a Itália a gente já pode pular algumas gerações, né? na Itália você não tem limite. A gente está Mas na esse novo quinta decreto, né, geração essa nova lei pode com essa limitar. nova lei, com essa nova lei, que eu não quero nem falar de lei, esse novo projeto estaria limitando as gerações, que sempre foi discutido, quase todo ano tem algum projeto de lei. Só que dessa vez já foi apresentado como um desenho de lei e foi apresentado por um parlamentar com peso importante no governo atual. Se o governo cair, também cai isso, entendeu? Tem um monte de variantes. Então, a única coisa que eu digo para os telespectadores que estiverem assistindo esse vídeo é: independente de qualquer coisa, aprenda italiano, tá? E começa a fazer a sua pesquisa, começa a falar com seus avós para ter mais informação sobre os seus antenatos
E, se necessário, que provavelmente vai ser, contrate um genealogista para te ajudar na busca desses documentos. É E a, isso. G- e a empresa parceira aqui, nossa, a nossa parceria aqui, também pode ajudar nessa Isso fase. mesmo, é isso que eu ia até puxar essa informação, porque eu acho que todo processo tem que ser acompanhado, né. A gente vai até deixar o nosso e-mail aqui específico, então quem tiver interesse, quem buscar a genealogia, né, que falar assim: "Olha, eu preciso saber se eu tenho, algum antepassado italiano", pode nos procurar, e aí interesse também em cidadania italiana, a gente faz a avaliação, né, e responde vocês certinho. Então, dúvidas, estamos à disposição. E até aproveitando, eu acho que o finalzinho para ingressar, existe processo de naturalização lá? Processo de naturalização? Isso, por Tem, residência? tem. Se você não for descendente de italiano, Se mas não quiser tiver morar nada, aqui né? na Itália e ser cidadã italiana no futuro, você tem duas opções. Aquela famosa casa com italiano e o Como bem dizer? morar aqui por um tempo. Então, para casar, como que funciona a naturalização por casamento, tá? Vou tentar falar um pouquinho rápido. Primeiro, tem que falar italiano no B1. Não pode ter antecedentes criminais e Ok. tem um prazo de casamento. Se você tiver casado com um italiano morando no exterior, são 3 anos. Se você tiver casado morando na Itália, são 2 anos. Esses prazos caem na metade se você tiver filho, Ah, seja legítimo não, seja biológico ou adotado, tá? tem que ser filhos comuns ao casal, né? Sim, tem que ser Isso que é filhos importante, comuns ser ao filhos casal. comuns, independente do. Sempre, não, não, não. Se você teve um filho de outro casamento e se casou, se o seu marido não adotar o filho, não. O marido ou mulher, né? Esses são os principais para casamento. Então, se você tiver filho e mora no exterior, você tem que estar casado pelo menos 1 ano e meio. Se você não tem filho e mora no exterior, 3 anos. E o que que acontece? Essa aplicação é pelo consulado ou pela prefeitura, né? Depende de onde você estiver morando. Se você mora no exterior, vai ser pelo consulado. Se você mora na Itália, vai ser pela prefeitura. E pode esbarrar no processo judicial da mesma forma ou não? Não, não tem processo judicial. Perfeito, tá É O bem. tudo processo pedido judicial seria em administrativo, né? caso de negação, e aí a gente vê o porquê e discute depois judicialmente Ok. a negação, tá? E aí seria um É só uma recurso. dúvida comum, dúvida comum que o pessoal tem, porque no Brasil é comum, né? Aham. Você falou de casamento. União estável, a gente também poderia equiparar, porque tem muita gente no União Brasil está, que união celebrou união estável estável. hétero, não. Ah, ok. União estável homoafetiva, sim, porque na Itália não existe casamento homossexual. Ok. Então, o que eles fazem para para igualar, né? Porque tem o princípio da igualdade, que é a Convenção de Haia, tem tantas convenções de direitos humanos que prega a igualdade de gênero e a igualdade também de homoafetivo e tudo quanto. Nesse caso, seria a união estável homoafetiva poderia ser equiparado ao casamento. Heteroafetiva, né? Entre duas pessoas de sexos diferentes. Não, a união estável não. União estável heteroafetiva não é equiparada ao casamento e não tem direito à cidadania. Aí tem que ser Somente a convertido em homo. casamento, Tem que somente ser em Tem que casamento. casar, ok. Tem que casar e começa o prazo do casamento, não retroage. retroage, tá? Perfeito. Agora, a união estável homoafetiva tem essa opção. A única coisa que entra um pouquinho em conflito é o que a gente entende como união estável e como no Brasil tem a possibilidade de casamento homoafetivo, que tem talvez
tenha essa briguinha de se união estável italiana e união estável brasileira se equipara, ou se equipara só o casamento efetivo com a união estável brasileira, tá bom? Essa certo. parte é uma coisa, é tipo a massa cinzenta do direito, Tá muito novo né? ainda também, né? Pode discutir, tem alguma discussão. O que não vai tirar nada, dá um pouquinho mais de risco, mas os riscos, como todos os advogados fazemos, que os clientes odeiam, a gente fala quais que são. É isso mesmo, Então, a né? gente É fala todos os transparente, né? riscos, Tá certo. todos os riscos tem uma possibilidade de ter algum tipo de conflito de interpretação nesse caso. Então, eu diria casais homoafetivos e heteroafetivos brasileiros, se fosse vocês, todos se casavam para ter a certeza de que vai ter direito à cidadania, Que tá? consegue requerer, tá certo. Exatamente. E, No outro e lado, tudo tem discussão, porque aqui na Itália é união afetiva, tá? também. E existe a união também, a união estável de heterossexual, mas não é equiparado ao casamento O como casamento. no Brasil. Não é tão parecido. Os direitos e deveres de cada um é muito diferente, assim, né? Não é quase um casamento. Dito isso, obviamente tem outros requisitos e outros documentos que aí tem que ser discutido Específico. depois, né, em consultoria. E tem a residência, que aí a residência para cidadãos fora da União Europeia são de 10 anos, tá? Tem que comprovar renda, tem que morar 10 anos sem parar, tá? Não tem intervalo, Ininterrupto, né? Interrompo. é estável, e tem que comprovar a renda dos últimos 3 anos, tem uma renda mínima, tá? Ok. Tem renda mínima dependendo se você está com família ou não. Acho que são 8.000 para pessoa individual e 11.000 para quem tem dependentes. Isso depende muito, tá, gente? Não quero, não se limitem ao valor. E tem que ser comprovada também antecedentes criminais de todos os países que você morou. Então, assim, se você morou no Brasil, Portugal, veio para a Itália, nasceu 10 anos, também em todos os lugares. Isso também para o casamento. Antecedentes criminais de todos os lugares onde você residiu. E, e aí, essa residência tem que ser comprovada, tem que ser legal, então Ok. tem que ter o visto, tem que ter tudo em ordem. E sem ser a cidadania, os cônjuges e familiares têm o direito ao permesso de sojourno, que é o visto de residência, se você os familiares de italiano podem morar aqui na Itália também, tá? Ah, perfeito. Então existe essa possibilidade, porque muita gente também, entra em contato, alguns são casados, então eu acho que isso já abre, eu acho que o interesse para eles também, e tem algumas pessoas que já residem, né, que ingressaram com visto, e até isso é para um próximo vídeo que a gente vai fazer, Isso. que abordaremos os vistos na Itália, né, então eu acho que Sim. hoje a gente permeou bastante assunto, né, se tiverem dúvidas, deixe por e-mail, entre em contato conosco, estaremos felizes aqui em te ajudá-lo nesse processo, né. Sim, vai ser um prazer enorme poder ajudar vocês nessa reconexão com os seus antepassados e voltar para a terrinha. É isso. E conseguiu o passaporte, que é o que todo mundo Sim, quer no fim, né? É isso. sim, vamos lá. Tá certo, muito obrigada, Laura, por esse tempo e esse conhecimento, né, apreciamos e agradecemos aqui nossa parceria. É Obrigada isso. pela oportunidade, pela parceria. Nossa, uma parceria gigantesca. Adoro trabalhar com vocês. E É vamos isso. fazer, vamos falando, e vamos trabalhando junto para trazer o máximo de celeridade aos nossos clientes. Tá certo, Muito obrigada, obrigada. Laura.
Obrigada, Obrigada. Até o pessoal. próximo vídeo, gente. Até a Até, tchau, próxima. tchau.